Oi, prósperas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do MQPcast. Eu sou Marcela Safi, sou fundadora do Clube MQP e hoje estou aqui com a minha host, a Lou, de sempre. E temos uma convidada muito especial hoje, que é minha amiga, ela é minha aluna do MQP também, a Raquel Flores, e ela é mãe de 3, Antônio, Ana Flor e Lua Clara, atua como terapeuta holística, utiliza as flores para tratamento de saúde integrativa com florais e tem diversos outros talentos que iremos revelar aqui nesse episódio. Então se preparem, porque ela vai ensinar muita coisa aqui e vai dar muitos insights. Seja muito bem-vinda, Raquel. É uma alegria ter você aqui com a gente. E conta um pouquinho da sua vida, um pouquinho de como você chegou até aqui. Ai, muito feliz de estar aqui, um local de uma ambiência muito próspera, muito alegre. Gratidão pelo convite. Obrigada, Marcela, Luíse, queridas. Eu estou muito contente de poder contar um pouquinho sobre a minha história, falar um pouquinho sobre as flores, por que as flores trazem tanta essa energia positiva, né? Essa energia yin para a nossa vida. Energia yin na medicina chinesa é a energia feminina, a energia que fala da receptividade, de você trazer, de você também se abrir para receber, né? Sim. E é um assunto muito legal, porque não é muito comum, né, um assunto desse. Então, é bem legal você contar essa trajetória aí. Eu fico animada, gente, com assuntos Tem alguns termos até diferentes. novos para nossa audiência, tenho certeza que a gente vai até Exatamente. descobrir um pouquinho do que é a terapia holística, de quais são suas vertentes, para que serve, vai ser muito valioso. A terapia holística, na verdade, ela fala ela tem diversas correntes, diversas vertentes, né? Algumas terapeutas trabalham com algumas, outras fazem um apanhado, né? Ali uma união, uma sinergia de diversas ferramentas de trabalho. Eu gosto muito de atender com a astrologia, com a numerologia e com o tarô também. A astrologia é, assim, o grande revelar das influências energéticas que a gente recebe. Então, na astrologia, quando a gente nasce, eu sempre digo que quando a gente nasce, é como se entrasse ali do ladinho da gente um grande fotógrafo, olhasse para o céu e tirasse uma foto do céu no momento do nosso nascimento. E ali a gente vai ter a posição dos astros ali. Então, a gente vai ter a Lua num ponto, Sol em outro ponto, Marte em outro ponto, Vênus, enfim. Ali, aquela composição é que forma a história da nossa vida. Ali é que a gente tem o recebimento dos dons, dos talentos de Deus, que Deus traz pra gente. Com certeza. E ali a gente tem uma noção da nossa vocação profissional, da nossa missão de vida, daquilo que a gente veio realizar, veio fazer no mundo. É claro que eu sempre digo que a gente não é apenas o nosso signo, porque o nosso signo ele é apenas um ponto. É claro que é um ponto importante, que é o Sol, é onde a gente tem a luz, o borogodó, né? Onde a gente, né, ali Sabe tem... de tudo ali que tá por volta, assim, né, da nossa vida. Tem ali né, o centro, né? Sim, É um ponto sim. muito importante, mas ele não é o único. Tem muita gente que fala, não tem nada a ver com o meu signo, porque quando você vai ver ali Você no mapa, acredita que eu acho que eu não tenho nada a ver com o meu signo? o seu Às vezes, signo é Escorpião. escorpião. às vezes é o ascendente que Às tem vezes, mais. porque você Porque não é só eu vejo aquele. que, tipo assim, as pessoas. Eu não entendo muito de signo. E falam que o escorpião, assim, né, tem lá os seus lados ruins. Mas, assim, claro que eu tenho os meus defeitos, né, gente? Ninguém é perfeito. Mas eu não me encaixo, sabe, no que falam que um escorpião é. É bem isso, eu acho que deve ter a ver com o outro. Ascendente. Com o ascendente. Porque tem o ascendente, que é outro ponto muito importante, tem o meio do céu, tem a Vênus, tem a Lua, enfim, tem. São A gente... vários tópicos, né, que Sim, envolvem porque isso. seria muito. O planeta tem mais de 1 bilhão de habitantes, então seria Verdade. muito restrito você nivelar as pessoas apenas Só em pelo signo. 12 características, digamos assim. Então, ali é uma impressão digital que a gente vai recebendo elementos de vários fatores e que formam a nossa identidade, digamos assim, nossa identidade astrológica. Aham. Então, você não é só o teu Sol escorpião, você tem a Lua também, que é um ponto muito importante, principalmente quando a gente vê a astrologia kármica.
Você tem ali também a Vênus, que traz todo como que você enxerga a parte amorosa na sua vida, os seus valores, né? Aham. Então, toda essa parte, ela forma você. É claro que, assim, quando a gente recebe ali de Deus, né, os nossos dons, os nossos talentos, tem algumas pessoas que vão receber ali uma maçã, tem pessoas que vão receber uma goiaba, tem pessoas que vão receber uma banana, né? Cada um vai receber ali um conjunto de elementos que vai formar a sua identidade astrológica. E tem algumas pessoas que vão receber determinados dons e não vão usar. Vão passar a vida toda olhando e não vão aproveitar. E às vezes pessoas recebem esses dons e elas só vão descobrir, assim, bem mais pra frente, né? Sim, Tipo, não nasce sabendo, mas à Às medida vezes que você vai se desenvolvendo, você vai descobrindo seus dons, né? não usam por conta porque não porque sabem não mesmo. sabem. exatamente. Acontece muito isso assim comigo. Muitas vezes que eu vou atender, eu recebo pessoas que estão assim muito perdidas. A gente estava até falando sobre isso, que Foi. estão muito perdidas até profissionalmente, no campo da sua atuação profissional. Tem uma aluna do MQP que ela fez, né, com você e ela se descobriu depois, sabia? É porque você não fica sabendo dos bastidores, né? Eu, como mentora, ela veio me falar, ela fez e É, tal, ela não sabia. Assim, ela sabia, né, e tal, mas ela não tinha descoberto esse dom ainda. E aí ela se descobriu e ela tá aí, correndo atrás do dom dela, fazendo acontecer. Eu achei muito legal isso. é muito bom, porque aí você ganha esse conjunto de elementos, né? Mas você tem gente que vai pegar isso, não vai nunca, assim, saber, porque às vezes a pessoa vive uma vida onde ela vai num trabalho, num looping de trabalho, ela nunca para pensar qual é a sua real vocação profissional, ela tá ali dentro de um universo de repetição, Automático, no né? automático. Às vezes, como a gente também estava falando, ela vem de um sistema familiar que priorizava o trabalho, o sangue nos olhos, né, e não o brilho nos olhos. Então, e aí a outra vertente também que a gente usa, às vezes, a constelação familiar para ajudar essas pessoas a desbloquearem alguns pontos. Então, quando a gente recebe esses dons, tem pessoas que nunca vão usar, porque simplesmente nunca se permitem conectar com o que realmente é a sua missão de vida. Sim. E aí, e a gente também tem o nosso livre-arbítrio e o nosso poder de decisão em tudo. Então, a gente recebe esses dons, esses talentos de Deus, e eu sempre digo que o mapa natal, a astrologia, ela não é determinista. Né? Eu não vou virar e falar assim, não, você vai tal Você coisa, tem que fazer você tem que isso. fazer tal Aham. coisa. Nossa, se alguém fala isso pra você, sai correndo, porque É tão Tá nosso. errado. isso aí tá muito errado. Sim. Muito errado. E então, esse livre-arbítrio que a gente tem é para a gente poder pegar e colocar essas ferramentas Sim. para o mundo, Sim, né? com certeza. Colocar isso para o universo. E o que eu mais gosto na astrologia, quando eu faço o mapa natal, é justamente isso. É quando eu posso ajudar a pessoa a ela se conhecer, conhecer Aham. quais são esses talentos e atuar nesse sentido. Entendi. Então, por exemplo, às vezes, como eu citei, né? Às vezes a pessoa tem um dom maravilhoso em alguma área que fala mais com o empreendedorismo. Mas a gente identifica isso também no mapa, ela às vezes tem alguma trava na questão da ancestralidade. Então, Saturno ali vai dar uma grande observação para a gente, dica nesse sentido. Às vezes ali ela tem o nódo lunar, né? Que é a cauda e a cabeça do dragão, isso é uma linguagem Aham. astrológica. Aí, ó, gente. Tá bugando a linguagens minha mente novas. aqui, a cabeça do A dragão. cabecinha Tô do entendendo. Cabeça do dragão, mas uma Aqui, cauda mas- do dragão, pá! Né? Mas então, antes da gente começar com esses termos, pra galera entender, né? Pro nosso público entender um pouco, Uhum. explica pra gente o que é essa terapia holística e como que as alternativas que a terapeuta holística, né, no caso você, dá pra essas pessoas, assim, pra elas entenderem um pouco, aí a gente começa mesmo o papão, assim. Tá bom. Então, são várias ferramentas, a gente chama de terapias complementares, né? São aceitas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Então, muitas terapias chamadas holísticas, né? Também são chamadas de terapias complementares, terapias alternativas. Eu não gosto muito do termo alternativo, mas é um termo que também é utilizado. Eu não gosto do termo alternativo, por quê? Porque o termo alternativo parece que é uma coisa ou outra. E, na verdade, não é. Sim. Na verdade,
a gente pode utilizar tudo. Vai se a nosso encaixando, favor. né? São várias coisas que podem se Exatamente. encaixar juntas. Sim, por Não exemplo, precisa ser uma ou outra. se eu, por exemplo, já tô com aquela energia ali desarmonizada, já reverberou no corpo físico e eu preciso fazer uma operação, eu não preciso escolher entre a homeopatia e uma Sim. sala cirúrgica. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Complementares, Não né? é? Um vai ajudando o outro. Enquanto um vai resolver ali aquela questão que eu já tô ali, que preciso retirar, às vezes, Física. alguma coisa, algum tumor, sei lá, a outra vai ajudar a entrar ali na causa, na origem daquela desarmonia para tratar, Sim. né? Então, por exemplo, só para ficar claro, né, antes da gente voltar aqui para as terapias, quando a gente chega com uma desarmonia na nossa energia, no nosso emocional, o nosso corpo ele vai arrumar algum jeito de expressar aquela insatisfação. Na homeopatia, a gente diz que começa na pele, pela psoara. Então, é alguma coceira. Quando a gente tem aquelas coceiras, é uma Do nada, insatisfação assim. do nada. Começa uma coceira, uma alergia na pele. Alergia na pele é alguma insatisfação com alguma coisa. E Bom aí, saber. Sim. você tá muito incomodada ali, tá se coçando. Mas eu sou assim, Você já sabia? sabe Quando que eu é. tô muito nervosa, assim, alguma coisa fugiu do rumo, que me deixou muito tensa, nervosa mesmo, eu começo a empolar todinha aqui, ó. O primeiro lugar que eu empolo aqui, assim, empolo todinha, aí vai empolando meu rosto. E aí, são sinais que o corpo São tá dando, sinais. né? E o primeiro sinal é na pele. Entendi. É na pele, no corpo, que é o maior órgão que a gente tem. Então, ali é o primeiro sinal. Aí, o que a gente faz? Coloca um remedinho, uma pomadinha, Sim. Um né? antialérgico. Um antialérgico. Só que, ok, Um Alegra beleza. A gente, né, se aliviou ali da coceira, mas você concorda Mas que a vai gente não acontecer. tratou Sim, o porque... motivo que gerou a coceira. Sim, Então, o remédio... Só que não preciso escolher entre um ou outro. Eu posso usar a legal. alopatia, né, a pomada, digamos assim, ou algum remédio, e também usar a homeopatia, o floral, para cuidar da emoção e cuidar também do que gerou aquilo ali. Uhum. Às vezes é algum estresse, às vezes é alguma questão familiar, às vezes é alguma questão, enfim, é alguma insegurança sua. Então, é bom Entendi. você investigar. Essa terapia holística, então, assim, né, na minha língua, assim, que eu não entendo muito. Tô entendendo agora. Mas é como se fosse, assim, uma terapia mesmo pra você... Você vai pegar os antepassados, tudo da pessoa e vai estudar um pouco do que você pode, né, por que ela pode melhorar, o que é bom pra ela, o que é ruim. É tipo isso, assim. Mais ou menos, Aham. É tipo isso, mas é um pouco diferente. Por Entendi. exemplo, a terapia alternativa, né, que chamam, a terapia holística, ela vai ali analisar um campo que leva em consideração elementos do extrafísico. Entendi. Emoções, Aham. sonhos, sensações. Entendi. Que naturalmente, no campo da medicina alopática, não são considerados. Quando você Sim. vai, por exemplo, num médico, dificilmente ele pergunta quais são os seus Sim, sonhos, com certeza. suas sensações. Não é muito Nem comum. olha muito Não, pra gente, na na verdade, verdade. não, ultimamente os médicos, eu tava falando isso outro dia com o Marcelo, que ultimamente os médicos, eles estão, tipo assim, eles não olham, eles não fazem nem o exame, né, físico, não sei como é que chama mais, de te ver ali, pegar e tal. Hoje em dia é tipo assim, Não. é isso aí, você tem, tchau. Quando eu quebrei o Crocs, eu fiquei 2 minutos no consultório. Ele tava mexendo no celular quando eu entrei, aí ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei, eu tava pedalando o coco. e caí sentada na você bike quebrou o e quebrei o Crocs. Aí Foi na ele só corrida? pediu... Não, foi na bike, indoor. Eu tava pedalando em pé, aí soltou minha sapatilha do pedal e eu caí sentada. Quebrei o Pô, Crocs. quando ela Ai, contou isso, que dor. eu passei mal, não acreditei. Que é a única pessoa que eu conheço que quebrou o cox, o bumbum. Fiquei triste, mas já tá ótimo. Mas eu fui no consultório, eu fiquei lá literalmente 2 minutos. Eu fiquei chocada, foi a consulta mais rápida da minha vida. Ele falou, Hoje em o que dia tá aconteceu? assim, eu falei, meu Deus. Ele, o raio-x. Aí na hora que eu levei o raio-x, ficou pronto, aí ele quebrou o cóccix, tomou esse remédio, não me explicou nada. Eu voltei, depois de uma semana, procurei outro médico, falei, olha, eu tô um pouco com dúvida ainda. Então qual que é a chance que eles vão perguntar os sonhos? Não não pergunta. vai, não vai. E é exatamente isso. A diferença no teu caso, por exemplo, quebrou o cóccix, né? Se você fosse num terapeuta naturopata, num terapeuta holístico, né? Ele ia levar em consideração outros elementos além do físico, que é puramente quebrei o osso, né? Quebrei o cóccix, caí sentada. Ele ia analisar, por exemplo, pela metafísica da saúde, a gente ia ver que, opa, peraí,
Qual é o momento de vida que você estava? Quais eram as ambições que você tinha naquele momento? Tinha Mas já alguma parou coisa pra que pensar te que tem muito travava? a ver isso? Tem. Agora que ela tá falando nessa língua nossa que a gente entende, tem muito a ver isso, né? Teve uma época que eu tava caindo muito na corrida de rua, né? Mas como na cai pandemia. na corrida de rua? Não, eu tava correndo na lagoa e tropeçava e caía. Teve uma semana que eu caí 3 vezes seguidas e machucava muito o joelho. E foi um período da minha vida difícil, que estava me incomodando, É. eu tava com várias questões. E aí, depois de um tempo, eu parei pra pensar, gente, por que eu caí tanto nessa semana e depois eu nunca mais caí? Depois que eu resolvi aquelas questões que eu estava sentindo na época, eu não caí mais. E eu É. vi o tanto que tem ligação, né? Os joelhos, por exemplo, né, que às vezes a gente cai com alguma questão do joelho, o cóccix também, falam muito de, às vezes, a gente está se sentindo desafiada diante de algo, travada. É como se a gente tivesse que ter uma flexibilidade para se adaptar a várias situações. E essa flexibilidade não está rolando ali muito Sim. bem. Então, a gente fica ali forçando uma flexibilidade que às vezes o nosso corpo está ali mandando uma mensagem de, olha, peraí, vai com calma, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu não consigo dar conta de dica aí. tudo. É bem pra mim mesmo. E Raquel, conta aqui pra gente. Já tô atendendo Fica a a Luísa. dica aí. Já levei aqui várias. Como que funciona a constelação familiar e, na sua concepção, qual que é a maior vantagem? Eu sempre escuto falar sobre isso, mas eu confesso que eu não entendo muito o que realmente é a constelação familiar, como que ela funciona. Uhum. Então, aí uma das ferramentas, né, da terapia holística, porque são vários, né? Então, a gente vai levar em consideração os sonhos, o momento de vida, a gente vai levar em consideração as emoções. E aí, pela metafísica da saúde, que é um estudo que liga, é um estudo científico que liga as emoções com as doenças que aparecem no nosso corpo, a gente vai investigar o que gerou. A nossa preocupação não é com o efeito no físico, é com a causa daquele efeito. Então, quando já aparece o efeito físico, a gente, dentro da naturopatia, a gente usa a fitoterapia, que são os fitoterápicos, né? A gente pode, se tiver a medicina, pode até indicar o alopático, mas normalmente a gente indica a fitoterapia, né? Então, a fitoterapia, a gente vai para as emoções, a gente vai usar os florais, tem também... Nossa, quando eu era criança, eu usava floral. Eu também. Usava floral e aquelas bolinhas, sabe? Umas bolinhas. Era delicioso, umas bolinhas. Branca. Eu Aham. também. Super É usava. muito bom. É um médico famoso aqui de BH, ele chama Marcos Mundim. Não sei se você é? já ouviu falar. Mas meu pai é super assim, sabe? Não, meu pai, tipo assim, eu sei meu pai ia se dar super bem. Porque então meu tem que pai, conversar com seu aham, pai. ele vai no evento. Eu vou te apresentar Aí ele. você me apresenta ele. Ele é super assim, ele é super, tipo, sabe? Ele É. prefere esses Tratamentos. tratamentos do que remédio, não sei o quê, nananã. Nossa, vocês vão se dar super bem. E você pode usar. Eu uso remédio, Sim. né? Assim, é porque é uma coisa que as pessoas elas tendem muito para um lado muito radical, né? Tanto de um lado como do outro. E impaciência, eu acho E que também. impaciência. Sem a paciência de Sim, esperar o sim. remédio, né? O É. tratamento mais, vamos dizer, menos severo, assim. Que vai fazer... É porque as pessoas, elas vão... Hoje tá todo mundo muito ansioso, todo mundo quer o resultado para ontem. E então, por isso que eu até falo, toma o remédio também. Porque aí a pessoa já vai sentindo o efeito no físico. Porque são propostas diferentes e por isso Sim. mesmo você pode usar junto. Uhum. Porque, por exemplo, enquanto a proposta da fitoterapia ou da alopatia do remédio, né? Seja qual tarja for, tarja preta, tarja vermelha, enfim, azul, amarela, roxa, enquanto a intenção de um é atuar no corpo, de uma cirurgia é expelir ali, retirar aquele órgão, a intenção da terapia naturopata, principalmente quando ela é quântica, é atuar ali no que reverbera do campo que está fora do corpo. Então, no que originou aquela doença. Então, por exemplo, a gente vai identificar o que apresentou no corpo físico. Ah, quebrou o cóccix. Aham. Beleza, a partir disso, a gente chega na emoção que gerou aquilo ali. Aí, a partir da emoção, a gente vai um pouquinho mais a fundo. A gente chega nas sensações. Aí, a gente vai mais fundo ainda. O que originou essas sensações? E, muitas vezes, o que originou essas sensações está no inconsciente. A pessoa não tem a menor tem noção noção. Sim.
daquilo ali. Assim como ela não tem a noção dos talentos, vocação e Sim. tudo, ela pode também não ter a noção, a consciência do que originou E do que a continua desarmonia no causando físico. também, né? Sim. Aham. Às vezes é alguma questão ancestral, às vezes é Sim. alguma questão que está ali relacionada ao clã dela, que ela vai repetindo aquele Sim. sistema. Vou te dar um exemplo e aí a gente chega na constelação familiar. Então, no mapa astral, que é uma das formas do terapeuta holístico de atender, porque são várias. Tem terapeutas holísticos que vão atender só com floral, que vão lidar com as emoções, né? Vão chegar nessa origem das desarmonias, problema. dos problemas, das doenças, das questões, seja ela familiar, seja ela de saúde, que vai chegar ali através da numerologia. Tem outros que vão chegar através de um briefing que a pessoa vai Sim. passar ali, né? Que a gente chama na linguagem da anamnese, que é a conversa ali com a pessoa. Tem pessoas que vão chegar com a numerologia, tem pessoas que vão chegar com, enfim, alguma indicação de algum terapeuta, de algum médico. Eu recebo muitos médicos que mandam para mim falando assim, olha, ela tá com esse problema, eu tô tratando, mas não está adiantando. Inclusive, foi assim que eu cheguei na homeopatia. Eu tinha uma alergia muito forte nos olhos, nos 2 olhos, que ficavam inchados, parecia uma abelha. É uma coisa horrorosa. Eu era novinha, devia ter uns 16, 17 anos, não me Aham. recordo agora. Mas eu tava com a minha pálpebra, ela inchava. E era uma coisa horrível, eu ficava parecendo uma abelha mesmo. E ficava até meio escura e quente, era uma coisa horrorosa. E aí, nossa, eu tomava injeção, fiz aqueles testes de alergia que botam Eu várias também já bolinhas. fiz. Nunca deu certo pra mim esses Deu testes que era de alergia. poeira, um monte poeira, de coisa. ácaro, não sei o que. O que sempre dá pra todo mundo, eu Em acho. qualquer lugar que você Padrão. vive tem poeira, É Eu né? igual acho que é o quando tá com padrão. virose, não sabe o que você tem, é Aí virose. bota Aham. poeira. Eu tenho uma raiva de Ah, poeira. não. Aí eu tomava injeção, Nossa, eu ia fazia vários tratamentos e nada desinchava esse negócio. E desinchava, na semana seguinte já estava inchado. Até que eu fui num terapeuta homeopata. E aí a gente ficou um tempão conversando, porque a consulta costuma ser um pouquinho mais longa, porque justamente a gente vai acessar esses outros pontos que não estão ali no físico. Né? E aí ele me perguntou sonhos. Gente, o que esse homem tá me perguntando essas Doido. coisas? Oi, né? Que estranho. E aí ele me balançou umas bolinhas e falou assim, vai tomar isso aqui. Era a Apis mellifera, que é uma matéria médica na homeopatia, que é o veneno da abelha. E aí eu falei assim, eu ri, né? Eu falei assim, eu tô tomando injeção, tô tomando taxa Isso aí preta, vai dar essas certo. bolinhas de açúcar, isso aí vai dar certo. Deu. Nunca mais eu tive. Deu certo. Eu tô com tá. 41 anos e eu tinha 16 ou Mas 17 você toma na até época. hoje, não? Você tomou Não, eu durante tomei um tempo. durante aquele tempo. Entendi. Tratei tratamento. aquela questão. Sim. E aí Nunca eu nunca mais eu voltou. tive. E aí que eu fui me apaixonar pela homeopatia desde aquela época e eu fui estudar e fui fazer pós-graduação em fitoterapia e plantas medicinais e em ciências da homeopatia lá na UFRJ no Rio. E aí eu fui desenvolvendo tudo isso. Mas é interessante que a homeopatia, eu tinha esse problema aqui da visão porque eu não queria ver. Eu estava num estágio que eu não gostava. E que eu detestava estar ali. E eu não queria ver que eu estava ali. Que eu não queria estar naquela vida. Então, o meu corpo, olha como é que o nosso Sim, corpo é responde. sábio. Olha como é que Deus Aqui, é sábio. e Respondia. aconteceu isso comigo. Eu trabalhava, eu sou formada em Direito, né, também. E aí, na época, eu trabalhava, não fazia... era tipo estágio, mas eu trabalhava o dia todo, era trabalho mesmo, carteira assinada e tal. E aí, era um lugar, assim, um caos, era um escritório de advocacia de massa, que era... Eu trabalhei lá. Aham, é lá mesmo. Um caos, tipo Sem assim, nomes. um caos, tipo assim, um caos real. E assim, a minha chefe, eu tinha um chefe e uma chefe. E eles eram muito, tipo assim, muito, sabe? E não fazia horário de almoço. Ah, tá atrasado o prazo, não vai fazer horário de almoço, não sei o quê. E a gente batia ponto, eles faziam a gente bater ponto e voltar pra trabalhar e tal, e comia lá rapidão. Não, um caos. E aquilo me adoeceu. Eu Você se descobri... coçava toda, né? Não, eu descobri eu tenho hipotireoidismo até hoje. Ele surgiu, né, tipo assim, lá. Por causa de lá. Eu descobri, teve um belo dia que eu desmaiei, do nada.
E aí eu fui fazer um exame de sangue, minha mãe me levou no hospital, fui fazer um exame de sangue. E assim, o laboratório me ligou e falou: você já olhou os exames de tireoide, não sei o quê? Porque tá muito, muito, muito alterado. Tipo assim, de você ter que ir no médico agora. Se eu fosse você, procurava o médico agora. Caramba. E aí foi lá que eu descobri. E é o corpo dando sinal de um lugar que eu tava super na metafísica insatisfeita era de isso. trabalhar um caos. Tipo assim, Nossa. lotada até a tampa de coisa. E, tipo assim, não era bem remunerado. Não que eu tava lá por causa do dinheiro, mas assim, pra aprender mesmo. Mas assim, não era bem remunerado pra cobrar tanto, sabe? E eu era só uma estagiária. Tipo, como é que chamava? Auxiliar administrativo. Jurídico. Isso. Auxiliar Auxiliar jurídico. jurídico. Então, tipo assim, é muito isso que você falou. Tem muito a ver mesmo. E o corpo vai gritando. Então, Sim. provavelmente, você começou a se coçar, aí você não cada deu dia eu muita tinha um atenção, aí o corpo vai Sim. gritando mais alto, até que chega na tireoide. Sim. Na metafísica da saúde, a questão com a tireoide fala muito da gente engolir sapo. Da gente não conseguir dizer Nossa, não. sou Aí eu. agora vai tudo fazendo sentido. Da gente engolindo sapos, a gente não conseguir dizer não, a gente não conseguir colocar a nossa voz, porque Limite, sempre né? tem alguém ali meio que vai fazer isso, vai Sim. fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. Eu sou muito assim. Eu Tem não muita consigo mulher falar com- não. Tipo assim, eu É. falo, mas eu sou... Ah, a Louise sabe, velho. Eu tenho maior vergonha de falar com as pessoas. Tipo assim, às vezes eu preciso falar um não. E às vezes eu tenho vergonha de falar, sei lá, medo. Eu não sei o que é, sabe? É uma coisa É. muito louca que eu engulo muito sapo. Eu Tem a sou muito homeopatia dessas. da própria tireoide e tem da glândula, e tem a homeopatia também para tratar o que origina isso. Porque, e não só a homeopatia, tem outras também Sim. ciências, né? Porque a questão é que eu estou recebendo muitas pessoas com endometriose e com questões na tireoide. E isso é muito, hoje em dia, a maioria mulheres, porque a questão é que é a seguinte, a gente foi para o mercado de trabalho, mas os homens não voltaram para Pra casa. casa para Então aí ajudar ficou tudo nas crianças as e na mulheres mesmo. casa. Então a gente está com um acúmulo. Sim. E esse acúmulo a gente vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Sim. Então, E não sabe tem muitos medir, né, na casos. balança, assim. Porque às vezes a gente tem que fazer. Eu falo que é muito isso. A gente tem que medir na balança. Uma hora maternidade, uma hora empreendedorismo, uma hora o casamento, né? Uma hora a saúde. Mas às vezes nós mulheres, a gente quer acumular tanta coisa. A gente quer dar conta de tudo. A gente quer ser uma super heroína que a gente não consegue. E aí a gente não quer se sentir pior no casamento, ou pior com um filho, ou pior no trabalho. E aí vira esse caos. vem E essa acaba cobrança. Exatamente. Tenta conciliar, mas não dá certo. Aí, Exato. cada momento da vida, você vai ter que priorizar uma dessas vertentes, né? Então, E é tão importante a mulher saber disso, né? Que a gente tem que saber equilibrar. Uma hora sim a gente vai ser menos mulher, uma hora sim a gente vai ser menos mãe. Isso não quer dizer que eu sou uma péssima mãe, isso não quer dizer que eu sou uma péssima esposa. Mas a gente precisa equilibrar, porque senão acaba assim, ó, a gente adoecendo. E é sempre igual você falou, as mulheres, né? Porque a gente tá acumulando tanta coisa que a gente não acaba não dando conta depois, no final. Sim. E pira, surta. Isso, exatamente. E aí, às vezes, quando vem, né? Então, existem várias formas de identificar e várias formas dentro do atendimento holístico, né? Do atendimento integrativo. Eu gosto desse nome integrativo, desse termo, porque é exatamente isso, integra Sim. várias sabedorias e várias ciências, né? Eu estou falando aqui muito de ciência, mas a maior sabedoria que a gente tem enquanto terapeuta holístico vem do povo, vem das pessoas ali do povo que às vezes não tem uma formação, não tem os estudos, mas Sim. tem uma grande sabedoria de vida e sabe ali usar as ervas, as flores, as plantas assim, medicinais para tudo, né? Mas, então, e eu aprendi muito também com as minhas avós, também dentro da minha história. Mas aqui é muito interessante porque quando a gente vai identificar, então a gente pode identificar várias questões, a gente pode identificar questões de saúde, questões familiares, questões às vezes ali no ponto da energia, questões espirituais, e aí a gente vai ver a depender da especialidade, né, de cada terapeuta, como que pode auxiliar essa pessoa.
Então, algumas pessoas vão auxiliar com a terapia homeopata, às vezes vão auxiliar com a terapia dos florais, né, que tratam ali das emoções, às vezes com a fitoterapia, às vezes com a constelação familiar, com a programação neurolinguística, com a hipnose. E aí são uma série de atendimentos, de formas de atender, né? E também de identificar esses pontos que não estão ali no físico, né? Sim. Que não... E me conta uma coisa, o que você considera de mais incrível, assim, na astrologia? Tem várias coisas, mas Mas, talvez... assim, a mais pra você, uma das marcantes, assim, que você considera mais incrível mesmo na astrologia. no trabalho com astrologia ou algum caso? Não, no No trabalho com a trabalho. astrologia. Então, o que eu considero mais importante é você transformar a vida da pessoa. É você ajudar ela a ver o que ela não está conseguindo ver. Sim. E é preciso uma sensibilidade no olhar para você conseguir olhar de verdade para essa pessoa Pro e enxergar, próximo, né? Porque como fala Exupéry, né, o essencial é invisível aos olhos, e aqui é exatamente isso. Quando a gente vai analisar os pontos, e são pontos matemáticos, são pontos ali do nosso nascimento, né, da posição ali de cada astro, a gente entende muito da gente, de como que a gente é. E isso é muito curativo. Isso é Legal. restaurador, porque isso salva a pessoa de uma depressão, isso salva a pessoa de estar perdida na vida sem um destino, sem um eixo, e de repente ela compreende que, não, a minha missão é isso aqui. Sim. Então, eu recebo todos os dias, mensagens e mensagens das pessoas agradecendo e felizes. Isso é o mais gratificante, né? Isso é o mais gratificante. É a mesma coisa que eu falo. Comigo também é muito parecido, né? Porque acaba que a gente ajuda. Às vezes a mulher tá com problema no casamento, ou tá com problema na maternidade, enfim, tudo isso que a gente já falou. E eu falo que, assim, o mais gratificante é a gente receber uma mensagem depois de agradecimento. Eu mando direto os feedbacks pra Louise, super feliz. Porque o gratificante é isso, que, tipo, missão cumprida, né? Que a gente fez o que a gente se propôs, o que Deus propôs pra gente, a Sim. missão que Deus nos deu. Então, eu falo que é o mais gratificante Você também. sentir que foi instrumento na vida de alguém pra fazer o Exatamente. bem, pra melhorar Sim, algo na vida sim, daquela pessoa, sim, isso aí não tem preço. Não tem. Por isso que o que eu sinto ali, e eu atendo com a intenção de levar cura para as pessoas, de ajudar essas pessoas. Sim. Eu não deixo ninguém sair da mesa comigo, né? Eu atendo online, mas Sim. eu não deixo ninguém sair do computador comigo sem a pessoa se sentir melhor do que quando ela chegou. Isso é verdade. Sem a pessoa se sentir esperançosa, mesmo que esteja tudo ali uma porcaria, porque às vezes, né? Bosta. Porque às vezes a gente pega a Revolução Solar elas são as tendências para o ano, né? Enquanto o mapa natal é a história da sua vida, a Revolução Solar, ela vai falar ali de um capítulo da sua vida. Então a gente vê ali qual é a energia que está mais forte nesse ano, então, que é do ciclo, né? Que vai de um aniversário ao outro. Então, enquanto um é o mapa da vida, o outro é o capítulo dessa existência. E às vezes a gente pega a Revolução Solar que tá meio ruim, assim, às vezes a pessoa quer engravidar e às vezes o mapa dela a gente vê Não que tá. a tendência tá mais para trabalho, Sim. que tem assim alguns E você tem até que ter o cuidado de trabalhar isso com a Sim, pessoa, né? De muito. falar isso com a pessoa. Muito. E Envolve ética. muita coisa. Porque às Ética. vezes não é o que ela quer ouvir. Ela fala, mas eu me programei pra ter filho esse ano. E ética também. Eu prefiro que a pessoa ache que eu não sou muito boa do que ficar ali. Porque não é a minha intenção ser sensacionalista. Mas tem pessoas, tem muito profissional e assim, que pra você fazer, né, e gosta realizar a sua missão, você tem que ser verdadeiro com a pessoa. Porque como que você vai, igual você falou, eu vou falar pra agradar? Não faz sentido. Você não vai cumprir ali o que você precisa se você for falar o que ela quer ouvir. Mas você consegue falar com jeitinho, com claro, jeito, óbvio. com ética e com respeito. Sim. Assim, com empatia. Respeitar o momento, com empatia, né? Vou dar um exemplo. Teve um caso que até foi no tarô. Eu vi a da morte da mãe. E eu falei, meu caramba, como é que eu vou falar como é que eu vou falar isso? E aí ela já era velhinha,
já era uma senhora também que foi atender comigo. E Aí que você não tem mais cuidado ainda, aí né? que tem mais cuidado ainda. E eu falei assim, olha, a sua mãe, ela tá precisando muito de você nesse momento. Ela morava em outro estado. Eu falei assim, olha, ela tá precisando muito de você. De você ir lá e ficar com ela nesse momento. Dar todo o carinho, dar todo o afago, dar toda a caminhada junto com ela. E isso vai ser muito importante, isso vai marcar a sua trajetória agora. Formas e formas de falar, né? Muito bom. Aí a mãe realmente estava muito adoecida, já velhinha. Ela não morreu até de doença séria, né? De velhice Foi de mesmo. velhice, né? Uma doença simples, mas como ela já estava muito idosa, acabou vindo a óbito. E aí, alguns meses depois, ela me mandou mensagem. Ela, Raquel, olha, eu queria te agradecer. Foi graças a você que eu fui para lá, fiquei os últimos 3 meses com a minha mãe. Minha mãe morreu nos meus braços, me agradecendo de eu estar ali e me dando um beijo. E às E, vezes, a mãe dela só tava esperando esse momento dela estar lá pra ela partir, né? Dessa forma sim, melhor. sim. E ela falou assim: eu tenho certeza que você viu que ela ia ir. Mas eu gostei da forma como você falou, porque isso fez toda a diferença. É, porque pensa, você chegar e falar aqui, ó, vai lá ficar com sua mãe porque ela vai morrer. Não. Mas Como tem você gente fala isso? que é Não, tem gente que responsável fala, nesse sim, ponto. sim. E assim, isso vai ajudar? Não vai ajudar. Não vai, só vai piorar, Só eu vai acho, a piorar. Às situação. vezes a pessoa não vai acreditar, vai É. querer Sim, negar, não quer sim. acreditar que aquilo vai acontecer, vai Sim. falar, ah, essa mulher viajou, ela é Sim. muito ruim. E Tá eu tenho inventando a coisa. visão, e eu tenho a visão como terapeuta. Sim. E isso faz muita diferença, porque o meu objetivo é que a pessoa se sinta bem emocionalmente. Sim. O meu objetivo não é assustar, não é fazer sensacionalismo, nem, enfim, previsões. Não é a intenção. Nem com o tarô. O tarô, ele é também um instrumento terapêutico para mim, né? Como eu uso, como eu trabalho. Então, quando, por exemplo, você vê alguma questão ali, até na astrologia de traição, alguma coisa assim, o que interessa para mim é como essa mulher vai se sentir. Então, eu falo para ela investir na imagem dela, para ela cuidar da autoestima dela, o autocuidado, mudar a ambiência dela. Sim. Se valorizar. Então, assim, o foco é que ela se sinta bem emocionalmente para lidar com as questões que estão ali acontecendo. Passe Sim. por esse período de uma forma mais leve. Isso. Mais preparada. Até porque ali são tendências. São tendências, é a energia que está mais forte. Mas nada é determinista. Sim. A gente tem o nosso livre-arbítrio e o nosso poder de decisão. Uhum. Né? Então, ali são influências, mas não são determinações. Isso não existe. Tá? E aí, por exemplo, às vezes a gente vê que alguns bloqueios vêm da família. E aí, para chegar na constelação familiar, né? Por exemplo, quando a gente vê ali alguns pontos de Saturno, alguns pontos de nodos lunares que falam de coisas ali que estão, principalmente na cauda do dragão, né? Que é o nódulo lunar sul, que são questões ali que trazem, às vezes, algumas necessidades de revisão. É a bagagem que a gente traz de vida, né? Quando a gente vai ver a família, às vezes são pessoas que seguem um padrão de energia, porque a gente não recebe só a cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo. A gente recebe também a energia, a gente recebe também crenças, né? Então, por exemplo, tem muita gente que, eu ouço isso desde que eu sou pequenininho. Dinheiro não nasce em árvore, né? Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque se não trabalhar, não vai ser ninguém na vida, não vai prosperar. E às vezes, essa questão é uma crença limitante. Porque aí fica a pessoa, às vezes, ali trabalhando. Ela não se dá, às vezes, ao direito de desfrutar do que ela tá conquistando. Para dar um exemplo de saúde, pegando o gancho aqui com a endometriose. Na endometriose, são muitas famílias, às vezes, que tem o caso da mãe que teve que abrir mão do seu sagrado feminino para entrar no mercado de trabalho. Então, ela teve que ativar muito o seu lado masculino. E ela foi negando ali o seu lado feminino, de tal maneira que isso foi passando de geração em geração. E a filha, hoje, olha aquela mãe que
abriu mão de tudo, que não foi feliz, que teve que ficar em casa, que não pôde trabalhar no que queria trabalhar. E ela pensa, eu não quero ser igual a minha mãe. Sim. E aí, o que ela faz? Ela leva para um lado extremo, tá? Eu não estou dizendo que a endometriose é só essa razão, mas uma das razões é essa. Sim. E aí, o que ela começa a fazer? Negar o seu feminino. Ela começa a ir para o mercado de trabalho. Vou lá, vou fazer, vou acontecer, não preciso de ninguém. Sou Eu dou conta de independente, eu tudo. sou uhum. No Isso. pain, no gain. Eu dou conta de tudo. Deixa comigo, eu resolvo, não preciso de ninguém. E aí, o que começa a acontecer com os órgãos do sagrado feminino? Seios, útero, ovário, começam a reclamar. Opa, peraí, me dá atenção aqui, eu tô aqui, ó. Olha pra mim, pô. Né? Sim. Aí, primeiro é uma coceira, é uma candidíase. Depois, aí a pessoa vai o quê? Passa um remedinho, Sim. toma uma pílula. Uhum. Aí o corpo, só que não resolveu o alívio. Momentaneamente. Mas a origem ainda tá lá. Ainda tá lá. Aí vai de outras a mãe formas. Vai surgindo. vai E surgindo. Aí o corpo vai cria-se gritando cada vez mais a alto. endometriose. Até chegar num tumor, até chegar num câncer, até chegar em algo que é literalmente Sim. extremo. E aí vai descendo cada vez mais a camada. Na homeopatia a gente vai cada vez mais até chegar num cancerinismo, até chegar numa camada bem profunda ali. E aí, na constelação familiar, a gente consegue ressignificar essa relação daquela mulher, por exemplo, com essa questão do sagrado feminino. De ver que hoje ela tem oportunidades que a mãe, por exemplo, não teve, que a avó não teve. Que, por exemplo, tem muita gente com dificuldade de ter filhos. E muitas vezes ela está repetindo um padrão que é familiar, da família. Às vezes teve muito aborto na família. A gente consegue ver isso no mapa astral. Então, a família abandonou, rejeitou. Então, aí a mãe também teve perda gestacional. Aí, às vezes, aquela mulher tem uma perda gestacional, mas ela nem tem essa consciência que ela está sendo leal a um núcleo, a da um núcleo família. familiar. É uma lealdade sistêmica. E aí, na constelação familiar, a gente consegue resolver isso, ressignificar. Para recalcular a rota e fazer diferente, para Isso. quebrar esse ciclo, senão... Aí o corpo não precisa mais reclamar, porque você já tomou consciência do que estava Sim. incomodando e já está tratando. Sim. E não só com o remédio, né? Não tratou só com o remédio. Tratou o foco principal ali. Mas é mais demorado, né? Porque você concorda que... A pessoa tem que ter paciência, a pessoa tem que ter persistência, Sim, constância, sim. que é uma coisa que hoje em dia na população você não consegue ver com Querer frequência. também aceitar que é dessa forma. Muita gente fica negando, né? Fala, não, mas a minha família não é assim, porque não é algo que é tão visível, é mais profundo, né? Sim. Então, a pessoa que não está bem resolvida com isso e de escutar dessa forma, pode querer negar, falar, não é assim, e não resolver, ou não querer tratar. Tudo bem, às vezes não é momento dela também de entrar em contato ali, né? Sim. Por isso que eu não falo pra ninguém, não vai no médico ou não toma remédio, não falo isso, porque tem momentos que a pessoa é necessário. É um conjunto, né? É um conjunto. A importância de podcasts como esse é justamente a gente tirar essa percepção, e por isso eu não gosto do termo alternativo, que é uma coisa ou outra. Porque a gente integrativo é muito melhor. A gente pode integrar. Enquanto tá lá o remédio trazendo alívio para essa... Até porque a candidíase, integração de tudo vai dar muito mais resultado. No final, o resultado vai ser muito maior do que se você tiver só com um ou com outro, Sim, né? Um vai complementando o outro. E pra gente entrar num assunto aqui ligado à prosperidade, que a gente ama falar sobre isso, e não é só no cunho financeiro, é uma realização consigo, com a sua família, no seu trabalho, com as pessoas que você ama. Como que você enxerga que as questões ancestrais, elas podem estar bloqueando esse acesso da pessoa à prosperidade, que não está ligado a essas questões financeiras, mas como um estado de espírito de estar realizada em todos os campos da vida? Muito boa pergunta, Luiz. Então, eu sinto que tem muita conexão e tem diversas formas tanto de identificar como de tratar isso, né? Mas
Quando a gente vai analisar ali, seja através de uma conversa, né, da anamnese, seja através da astrologia, da numerologia, a gente vai então com essa intenção de auxílio, né? De desbloquear esses pontos, esses nós que estão ali. Esses pontos, eles podem ser na parte já do emocional daquela pessoa, Uhum. eh, até não ter uma causa, dificilmente, mas Sim, não ter uma mas causa existe casos familiar, assim, ancestral. sim. Ser uma causa de um bloqueio ali emocional, às vezes alguma coisa que a pessoa passou ali eh, com uma vivência que ela teve eh, no mês passado, que gerou ela tá Algum ali, momento de algum vida. momento de vida específico, ou, por exemplo, foi no parto, Aham. enfim. E aí a gente vai tratar com o floral. Mas em muitos casos, né, a gente vai olhar ali a família. Quando a gente vê no sentido da prosperidade, no sentido do trabalho, eu gosto muito da constelação familiar nesse sentido, porque a homeopatia também. A homeopatia, ela vai te dar flashes, ela vai te dar, assim, lembranças, ela vai te fazer se sentir mais aberto para você entender o que está te bloqueando. Em muitos casos, são questões ali que vêm de um cunho espiritual, e aí a homeopatia vai ajudar. Em outros casos, vem da ancestralidade. Então, por exemplo, eu mesma, eu tenho um avô que já é falecido, né? E esse avô, ele era muito rico, muito rico. E eu nunca entendia por que que ele, sendo tão rico e sendo um empreendedor de muito sucesso, tinha uma cadeia de supermercados, ele nunca estimulou ninguém, dos A netos, a seguir o seguir, a caminho. empreender. E ele só queria que, não, vai fazer concurso, vai fazer ali um trabalho, assim, é mais seguro, mais estável. E eu falava assim, gente, isso não faz sentido nenhum. Que show da Xuxa é esse, né? Porque ele devia Aham. estimular né, a Afinal, gente ele ficou a. tão bem de Afinal, vida, ele ficou assim. tão bem de vida, deu super certo, né? Sim. E aquilo ali não fazia o menor sentido para mim. E diversos momentos da minha vida, eu, de uma forma inconsciente, acabava escolhendo esses caminhos que me traziam ali, como esse estágio, né, que eu falei, que eu não gostava, mas que Sim. era um lugar seguro, que eu ganhava ali no final do mês um dinheiro, né, fixo, garantido, né? Eh, Você tinha eu estabilidade tinha todo mês. estabilidade, porque o empreendedor, ele, muitas vezes, ele não sabe como é que vai ser o mês Sim, seguinte. com Ele tem uma certeza. previsibilidade, mas não é que Não é nem aquilo CLT. certinho, É, exato. Lida com risco, né? é Que um não é risco, fácil. tem um risco. E aí eu falei, eu buscava, então, esse caminho sem riscos. Só que eu não era feliz, não tinha o brilho nos olhos, tanto que meu Sim, corpo reclamava naquele negócio da pálpebra que inchava. Mas eu pensava, gente, como que pode isso? Como que pode meu avô, que tem tanto dinheiro, foi tão bem-sucedido, tão próspero em vários sentidos da vida, desde o casamento até, né, a parte financeira mesmo, e não estimular de jeito a nenhum família a seguir. família. Inclusive, lá em Angra, eu lembrei muito dele, que a gente tinha casa lá. E eu Ai, pescava muito com ele. Então, a aham. gente, quando passou de barco, a gente passou de barco na frente lá da onde a Ai, que gente morava, lá em legal. Portugal. Eu lembro, me deu muita saudade ali. E aí, eu pensava, caramba, por que não? E aí eu levei isso, eu mesma fui constelar para Pesquisa, descobrir aham. por que isso, né? E Estudar aí, um pouco sobre. foi para caramba, o que está acontecendo? Por que isso, né? E também fui buscar outras terapeutas que também me ajudaram, também me atenderam dentro da constelação familiar, para poder a gente Ficar chegar claro, nesse, né, ficar conclusão. claro. E aí a gente viu que, na verdade, meu avô, ele não, ele empreendeu no que dava para ele fazer. Ele veio de Portugal com 14 anos, muito E tinha que se novo, virar, né. teve que se virar. Então ele abriu como todo bom português, abriu uma padaria na esquina e foi indo, Certo. foi crescendo, até que virou uma cadeia de supermercado, mas assim, nunca, talvez, nunca tenha sido o sonho da vida dele, aquele empreendedorismo. Foi Foi acontecendo. acontecendo. Uhum. E ele não queria que eu sofresse, que eu passasse por esse risco. Ele queria me proteger. Então, na constelação, eu pude entender esse lado dele, honrá-lo,
nesse sentido e compreender o motivo que me fazia repetir esse padrão. Porque eu pensava assim, e de forma inconsciente, quem sou eu na fila do pão para estar lá num trabalho que me realiza com um propósito, enquanto estava lá meu avô com 14 anos matando rato para comer, chegando aqui no Cais do Porto e trabalhando no que dava. Trabalhando lá na enxada, trabalhando duro. Eu não posso ter um trabalho que me faça feliz, assim. Eu tenho que trabalhar no que dá. E aí eu ficava repetindo esse ciclo, mas era de forma inconsciente. Eu não sabia disso. Eu não tinha consciência disso. E aí eu repetia esse ciclo. Por uma coisa que depois eu compreendi que não precisava ser assim. Porque meu avô fazia isso para me proteger. Ele falava isso para me proteger. Sim. Ele agia assim porque foi a forma como ele encontrou. Mas na época dele não tinha internet. Na época dele as pessoas não aprendiam no que nasceram para viver. Nem tinha esse papo. Era sobreviver ali, pagar as contas e comer. E a família sobreviver. No meio do caminho que era um empreendedor. Não tinha aquela coisa de que nem hoje, né? Que a gente não vai buscar algo que a gente ama fazer. Que tem informação para que tem informação, né? Que tem a internet também, que abriu um mundo novo, né? Eu faço muitas formações para terapeutas florais, até com o sistema floral celta, que foi um sistema que eu desenvolvi com auxílio da espiritualidade. Então, nessa formação, eu capacito também muitas mulheres para trabalharem como terapeutas. Como terapeutas holísticas, dentro dessa parte do reiki, da constelação dos florais e também da radiestesia, né, da mesa radiônica, que é uma outra ferramenta também. E essa formação, ela também me dá muita alegria, porque ela dá liberdade financeira, de tempo, de espaço, porque as pessoas podem atender de qualquer lugar do mundo. Então, eu recebo também muitas mulheres que mudaram de vida. Eu trabalhava em casa, eu cuidava das crianças, mas as crianças já cresceram e eu fiquei aqui, ninho vazio. Sim. Não tenho algo que me realiza, que me completa. E aí, hoje, elas conseguem atender de casa, pela internet, ajudando, salvando muitas vidas. Então, isso, para mim, é muito realizador. Muito realizador mesmo. E me conta uma coisa, como que você define a lei da atração? E assim, você acha que a lei da atração, ela tem a ver com prosperidade? Tudo a ver. A forma como a gente vibra, a forma como a gente pensa, ela atrai, né? Pode parecer um pouco papo de coach, né? Mas a verdade... Aqui a gente gosta de papo de coach. Eu também gosto. Mas eu sei que tem, né, um preconceito da galera, né? Infelizmente. Mas né? hoje eu acho que já melhorou muito, né? Sobre isso. Mas enfim, aí eu sinto que não adianta a gente fingir que a gente é alguma coisa, que a gente não vai... Não adianta a gente simplesmente repetir palavras positivas e repetir aquilo ali e mentalizar e visualizar. Talvez por isso até caia num descrédito, porque acho que as pessoas, elas entendem, muita gente também entende ou quer entender dessa forma. E não é isso. É você se esforçar diariamente para você mudar o seu padrão vibratório. E para mudar o seu padrão vibratório, é preciso muito mais. É preciso que você se cerque das pessoas certas, que você esteja ali no grupo certo, que você desenvolva a gratidão, que você entre no sistema do transbordo, que é você ajudar as pessoas, atender as pessoas, né? Auxiliar da forma que você sabe. E você buscar ser a pessoa que você quer atrair. Porque você não vai atrair uma pessoa que é muito diferente de você, que às vezes você imagina que está muito acima de você, estando com a energia muito abaixo. Então se você deseja tal coisa ou se aproximar de tal pessoa, você tem que elevar a sua vibração para que você se comunique com ela em termos de energia. Sim. Não adianta você ficar ali repetindo palavras ou mentalizando ou fazendo visualizações se a tua energia interna não é assim. Querer fingir uma coisa que não adianta só você falar palavras mecânicas. Sim. Agora,
esse processo das palavras, ele é importante porque tem até um livro que fala da postura da gente, né? A gente até falou disso na Sim. live, que é um livro que mostra a posição. Então, por exemplo, a gente exercer o sorriso, a musculatura, a posição da Mulher Maravilha, da Vitória, né? Isso ativa os nossos hormônios para que a gente consiga se sentir vitoriosa. Tem também os arquétipos também que a gente pode acionar para posições de poder, para posições de prosperidade. Vou te dar um exemplo. Existe o arquétipo do imperador, da imperadora, que no gestual, na posição, na vibração, já vai te conectando com uma fonte que contém todas as informações do universo e vai te fazendo subir a frequência. É como se você fingisse até ser, mas não basta só você repetir algumas palavras, você precisa entrar naquela sintonia. E esse é o mais desafiador, porque para entrar nessa sintonia, você precisa se transformar. E é aí que muita gente falha, porque Sim. muita gente não quer essa transformação. E muita gente também, às vezes, não... Por exemplo, eu acho que para você prosperar junto com a outra pessoa, você tem que aceitar que, por exemplo, às vezes ela tá um pouco acima de você, sim. E você tem que achar legal que a pessoa tá prosperando. Eu Sim. acho o máximo a pessoa que tá prosperando, que tem isso, que tem aquilo, tem uma família linda. Eu acho, assim, incrível. Por quê? Porque eu quero atrair isso pra mim. E quanto mais eu achar isso incrível, mais a lei da atração vai entrar. Sim. Agora, se eu sou uma pessoa que inveja, eu sou uma pessoa que critica, eu sou uma pessoa que... Nossa, mas olha ali. Tá fingindo que a família é assim. Nossa, tá fingindo que o casamento é assim. Só coloco defeitos, aquilo vai, né? A gente, como se a gente estivesse repudiando, que fala? Repudiando, repulsando aquilo da nossa vida, né? E isso é muito interligado, né, na Você lei vai da deixar de atração. se inspirar naquela família que você admira e vai começar a achar que não, mas ela não deve ser feliz, não deve ser assim, Sim. deve ser só em rede Buscando social. algum lado. E aí você já vai começar a escondido. achar estranho aquilo, ao invés de se inspirar e fazer por onde também Exatamente. conquistar. Quem aplaude atrai. Exato. Né? Quem aplaude Fica atrai. aí, gente, frase do dia, ó. Quem aplaude atrai. E é isso, porque quando você se aplaude o outro, você valoriza o que o outro tem, você se coloca nessa posição de, opa, peraí, eu gosto daquilo ali. Você eu emana aquela emano energia pra você. essa energia do aquilo me agrada, eu aplaudo. Sim. Eu valorizo Sim. aquilo ali. É diferente de quando você tem uma inveja, a pessoa tem tal coisa, eu queria ter também, tomara que a outra pessoa perca, tomara que a outra pessoa... Nossa, Eu aí fico... é Aí que você horrorizada. vai... Aí é que você emana a energia do quê? Eu não gosto disso aqui. Eu tô repelindo. Vocês já repararam que tem aquela muita ali. gente que, nossa, ela conseguiu aquilo, tá muito rico, tá traficando. Sempre tem um porém, tipo Tá assim, fazendo coisa nunca errada. a pessoa tá trabalhando ali honestamente, conquistou aquilo, né, de forma justa, honesta. Não, Hoje em olha, Mas dia não nos é traficando bastidores, mais. quero ver. Hoje em Aham. dia é tigrinho. Tigrinho, conquistou aquilo no tigrinho. Ô, Raquel, a gente falou muito aqui sobre energia feminina, sobre a mulher acumular várias funções, e isso é um ponto em comum que a gente tem aqui em todas as conversas Sim. de todas as nossas convidadas, e a gente gosta de saber a opinião de cada uma, e no seu caso em específico, eu estou até mais curiosa, levando em consideração todo esse conhecimento que você tem e tudo mais, como que você concilia todas as suas responsabilidades como esposa, como mulher, mantendo o seu autocuidado, a sua profissão que você faz com tanta maestria, brilho nos olhos, como que você faz para conciliar a maternidade, todas essas vertentes que as mulheres precisam ter e que muitas vezes não conseguem fazer todas ao mesmo tempo e com a mesma energia que elas gostariam? Então, eu não consigo. Amo. Impossível. Impossível. Eu não consigo, sendo bem franca, não consigo. E não Tá quero tudo ser bem. vista como uma pessoa que consegue. Entendi. Porque isso gera um peso muito grande Sim. da gente de dar conta de tudo. Então, eu conto com rede de apoio. Pra você estar aqui, Pra você eu poder precisa tá da aqui, rede eu de apoio, preciso de gente. rede Ela é de do Rio, apoio. quem não sabe, ela é do Rio, sou a gente do tá em Rio. BH. E pra ela estar aqui no podcast comigo, Sim. ela precisa de uma rede de Sim. apoio. E tá tudo bem, ela Muito não obrigada, é menos mãe. Rosana. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada ao meu marido, Cris, que também ficou ali com as crianças, que eu tenho 3 filhos. Sim. Então, é aquilo, é um apoiando o outro, Isso a mesmo. gente se unindo
né? Sabendo que vai ter momento que você vai ter que ficar um pouco mais na função do profissional e tá tudo bem, e Ausente um em pouquinho outro mais lugar. ausente no outro ponto, e depois você equilibra, e você vai. Não é uma linha reta, é um alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Tem vezes que você, meu Deus, eu tô sendo uma péssima mãe. Aí no dia seguinte, meu Deus, eu tô sendo uma péssima profissional. Sim. Mas não é essa linha da vida. É que nem o batimento cardíaco. É isso aí. Se fica muito isso. estável, você tá morto. Exato. Isso mesmo, é alto e É a baixo, alto vida, e né? baixo, A é a vida vida. é isso. É a vida. E as pessoas não compreendem isso às Sim. vezes. A gente mas- quer normalizar justamente esse Exato. pensamento de que tá tudo bem não dar conta de Sim, tudo. Que é sim. humanamente impossível você ser aquela melhor mãe do mundo que vai estar a todo tempo presente, sendo que você tem que trabalhar. Né? Sendo que Sim. você tá com outras questões, você tá precisando cuidar de você um pouquinho, você se deixou tão de lado que sua saúde não tá boa, você não tem autoestima, então você precisa investir na sua academia, de se sentir bem, num salão. Então, assim, é humanamente impossível abraçar o mundo. E aí, cada vez a gente toca nesse assunto pra gente deixar claro e tentar mudar um pouquinho a mentalidade das mulheres de que é normal, tá tudo bem ser dessa forma. É porque cobram muito da gente. A gente se cobra muito, Sim. né? E a mulher também se compara muito com as outras mulheres, né? Eu atendo muito e isso é uma das Maiores das queixas. queixas assim que vem, é isso da comparação e da gente ter que o tempo todo tá cumprindo um papel e ser perfeita. E isso Uhum. não dá, né? É humanamente impossível. Então vai ter momento que você vai estar ali mais em casa, vai ter momento que você vai estar mais no trabalho. E aí você vai. É que nem o emagrecimento. No emagrecimento, a gente não vai numa linha reta maravilhosa, Sim, nem a pau. né? A gente faz o nosso 1%, porque a gente vai ali no padrão da harmonia. Sim. Mas é normal a gente, um dia aqui eu vou ali num restaurante, vou comer um pouco Tropeçar e cair no mais. McDonald's. No dia seguinte eu já compenso, É vou isso ali, vou no. mesmo. Né? É altos e baixos. É altos E e tá baixos. tudo bem, não gente. é nunca uma linha reta. Sim. A cura também, ela é muito nesse sentido, né? Você vai melhorando, aí tem um dia que você tá mais para baixo, você vai melhorando. O importante é você tá subindo, você tá Sim. andando. É você não deixar aquele momento A de peteca baixa cair, né? te destruir. Sim. Aquele momento de sou uma péssima mãe te destruir, ou Uhum. aquele momento de sou uma péssima profissional te destruir. E aí, se você for sendo resiliente, né? Que nem Rock Balboa, né? Constante. E lutando, Constante. irritantemente constante, vai chegar uma hora que você vai correr que nem Alô? malhar que nem a Marcela e se desenvolver. O importante é você não desistir. Sim. E não achar também que você não dá conta de fazer as duas coisas porque você não precisa ser perfeita para fazer. Porque muita gente fala assim, não, se eu for trabalhar, eu vou ser uma péssima mãe. E não é. Né? A gente precisa desmistificar que é normal ter uma babá. Sim. É normal você poder Sair deixar pra em algum curtir lugar. com o seu marido também é importante, né? É normal. Você se cuidar, o autocuidado é... Gente, a gente falou isso na live, que se a gente não tá bem com a gente mesma, se a gente não se cuida, a gente não consegue cuidar do próximo. Isso é assim, é um fato. Se você tá mal consigo mesma, você não consegue se olhar no espelho, você não consegue se amar, você não vai amar o próximo da mesma forma, você não vai entregar o melhor de si pro próximo. Porque você não tá bem consigo mesma. Então, se cuidem. Tenham, sim, momento de autocuidado. Se cuidem. Fiquem bonita pra vocês mesmas. Eu tenho certeza que você vai entregar muito melhor, um casamento muito melhor, uma maternidade muito melhor, um profissional muito melhor. Eu tenho certeza, porque a prosperidade é isso. E você externaliza isso, né? Quantas vezes você tá bem, tá feliz, tá satisfeita com o seu corpo, com o seu trabalho, com a sua família, e as pessoas olham pra você e falam, nossa, alguma coisa está diferente em você, você tá com uma energia, tá com um brilho, tá mais bonita e tal. E você externaliza aquilo que você tá sentindo. Da mesma forma, quando você tá mal consigo mesmo, se sentindo ali pra baixo. Todo mundo te não tô
pergunta postando, por que que você tá assim? triste, Tá tá triste, pra não baixo, sei tá o quê. moadinha. E quando O você corpo tá fala. assim, qual é o tipo de energia que você atrai? Qual é o tipo de experiência que você atrai? Exatamente. Né? Então, a gente tem que buscar estar bem, até mesmo para a gente cada vez mais atrair coisas que façam a gente Sim. estar numa constante de evolução, né? Eu atendi uma vez uma moça que ela teve um certo descuido, um certo abandono da mãe, e ela, então, ela não queria fazer igual a mãe, e ela até passou na constelação familiar comigo, na astrologia, e ela não queria fazer igual a mãe, então ela chegou, a primeira coisa que ela falou para mim foi: eu me sinto horrível. Eu estou muito acima do peso, eu estou me sentindo muito mal, eu não gosto que falem que eu sou bonita, eu estou me sentindo um cocô, que ela falou, estou me sentindo um cocô. Aí eu falei assim, poxa, e era uma moça linda, sabe? Aham. Aí, aí eu peguei assim, fiquei Ficou até assim, sem fiquei até reação, sem né? reação quando ela falou isso, porque ela é muito bonita. E aí a gente viu que ela estava querendo fazer tão ao contrário da família que a abandonou, e ela estava ali vivendo em função da filha. E aí E se deixou de lado e se total. deixou de lado completamente. E aí eu levei a seguinte pergunta para ela. Eu falei, olha, como que você vai reagir se daqui a alguns anos, a filha hoje tem acho que 6 ou 7 anos, como você vai reagir se daqui a 10 anos, 20 anos, a sua filha virar e falar assim, olha só, muito obrigada, tá? Mas Te eu amo, tchau, vou te viver minha amo, tô vida. indo ali pra França, é, trabalhar lá e beijo, não me liga, tchau. Tô indo viver minha vida. Ela ficou sem reação, porque ela nunca tinha pensado nisso. E, E gente, é o ciclo da vida. é A o gente ciclo da cria vida. filho pro mundo. Eu, pelo menos, eu sou da teoria que eu crio filho pro mundo. Sim. Entendeu? Porque ele vai chegar um momento que ele vai virar pra mim e Sim. falar, tchau, mãe, tô indo embora, Igual vou você morar com a minha fez. namorada. Exatamente igual eu fiz com a minha mãe, igual exatamente todos nós Sim, fizemos. E sim. tá tudo bem, né? É porque é uma dor, era uma ferida que ela Que tinha, vinha que de família, inconsciente, sim. que vinha de família. E ela queria ressignificar aquela história. Na verdade, ela estava sendo leal à menina dela, que foi Sim. abandonada. Sim. Era como se ela falasse assim, Ela não olha, queria fica aí, abandonar, igual fizeram com fica aí que eu tô ela. cuidando de você, tá? Não vou te abandonar, não. Nunca. Mas Nunca. acaba virando doentio Mas vira uma isso, coisa né? excessiva. E Sim. tudo que tende a um excesso prejudica. E aí a gente foi trabalhando no sentido de ressignificar isso. Aí a gente entrou com a fitoterapia, com a homeopatia, com a constelação. E aí melhorou. E hoje ela emagreceu a beça. Aí ela começou a fazer academia, Começou a se cuidar. O começou a se autocuidado. cuidar e tudo. E melhorou imensamente. Ainda está em Processo de em cura. processo de cura, né? Em processo de transformação interna, de reforma íntima, mas ela melhorou imensamente. Então, às vezes, o que está bloqueando a gente não tem consciência, Sim. mas às vezes a gente fica ali também sendo leal a um sistema que é falido. Sim. Né? Então, é bom a gente trabalhar nesse sentido, curar nossas emoções. Então, uma das dicas também que eu dou para a mulher que quer trabalhar, que quer cuidar da sua vida, né? Dos seus filhos também, quer ter filhos, porque muita gente nem se permite ter filho, Sim. né? Nunca é o momento certo. Nunca é o momento certo. Trabalhando demais. E tem isso dinheiro esconde agora. muita coisa. Né? Isso esconde muita dor sistêmica, de rejeição, de abandono, de perda, enfim. E aí, uma das dicas que eu dou busca também a sua cura emocional. Sim, é o principal. É o principal. Porque você estando bem, você tem força para se olhar, para se amar, para conseguir Faz se todo olhar. sentido. Ela não conseguia se olhar no espelho, porque se ela fosse para academia, se ela se sentisse bem, era como se ela estivesse traindo Sim. a filha e a ela mesma quando criança. Então, ela só conseguiu fazer isso quando ela entendeu que, opa, peraí, eu posso sim. harmonizar isso. E eu vou fazer muito melhor a minha filha, minha família, meu casamento, tudo, estando bem com ela mesma. É exatamente. Isso. E Raquel, pra gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra todas aqui que vêm, né, com nossas convidadas. Pra você, o que é prosperidade? Para mim, prosperidade é transbordo. É levar... Nossa, eu gostei, tá, dessa resposta. Ninguém falou isso até Ninguém agora. falou. Ninguém falou isso? Não.
Para mim, prosperidade é transbordo. É quando você leva a tua abundância para transformar a vida das pessoas que você toca pelo caminho. E isso é a minha missão de vida. Tá lá no meu mapa astral. Isso é a minha missão. E é isso que eu busco fazer e eu busco, que eu entendo como prosperidade, que é você transbordar na vida do outro. É você levar para outra pessoa aquela cura que você tem, aquela sabedoria que você tem, a palavra que você sabe que vai ajudar ela, a flor que vai ajudar ela, a emoção, né, que pode fazer ela mudar de vida e se tornar muito melhor. Então, esse transbordo é que, para mim, é a prosperidade. E quanto mais a gente transborda na vida das pessoas, mais o retorno a gente tem na nossa vida. Né? Com certeza, porque essa é a lei de Deus. É isso mesmo. Raquel, muito obrigada. Foi incrível Obrigada esse papo vocês. hoje. Passou voando. Passou muito rápido. Queria perguntar muito mais coisas. Ia ser o podcast o dia inteiro. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? No Instagram é @Raquel das Flores. A gente vai deixar escrito embaixo, na descrição. É Raquel com CH, né? Que é Rachel. E também no site Raquel das Flores, racheldasflores.com. E pode também mandar um inbox, né? No Instagram. Ou no 21 991865954, que é o meu telefone, meu WhatsApp. Completíssimo ali né? o contato. Bom, muito obrigada por ter aceito o você. convite. Obrigada Foi ótimo o vocês. nosso papo. Muito obrigada. E muito Amei. obrigada também. Bom, gente, então esse foi mais um episódio incrível. Assistam e depois comentem aqui o que vocês acharam. Tenho certeza que vocês tiraram muitos insights. Assim como eu e a Lô, a gente aprendeu horrores. Eu já quero perguntar várias coisas. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo.